O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Estamos agora no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, e as autoridades religiosas daquele tempo continuam ainda nessa fase de perseguição a Jesus. E aqui narra um fato: Jesus expulsa um demônio. As autoridades, não aceitando, diz que Jesus fez aquela ação por meio de Beelzebu, que aqui está até dizendo que é o príncipe dos demônios. Então Jesus ele faz toda essa narração, depois toda essa história que nós acabamos de ouvir, mas no final Jesus volta ao que ele fez no início. Um homem estava com um demônio, e agora Jesus ele faz um alerta. O demônio sai da pessoa, vai embora, fica um tempo, depois ele retorna. E Jesus está dizendo o quê? Que a condição desse retorno dele vai levar a pessoa a uma situação pior. Então vamos entender o que Jesus está dizendo. Da igreja, na Igreja Católica, nós encontramos pessoas que levaram uma vida santa o tempo todo. A vida dela não foi uma vida devassa, não foi uma vida errada. Teve pecados, mas não pecados que ofendeu a Deus, porque só Nossa Senhora que não teve pecado além de Jesus, né?
Mas a pessoa ela leva uma vida santa, caindo em pecadinhos, uma raivazinha, alguma coisa assim, e vai crescendo e morre assim. Por exemplo, São Luís Gonzaga é um grande exemplo. São Geraldo Magela também é um outro grande exemplo. Nunca teve assim uma vida devassa, foi uma vida santa o tempo todo. E muito mais ainda eles que cooperaram com a graça de Deus assim de uma forma extraordinária. Mas na igreja tem também aqueles, tipo um Santo Agostinho, que levou uma vida errada. Existe também Santo Inácio de Loyola, que levou uma vida errada. São Francisco de Assis, que nós celebramos esses dias. Então, o que é que Jesus está se referindo? Ele está se referindo àquelas pessoas que levaram uma vida errada. Ele está falando também do outro tipo que eu acabei de dizer, mas muito mais aquelas pessoas que levaram uma vida errada mesmo nesse mundo. E um dia ele se converteu. Eles viviam sob a ação mesmo do demônio. Aqui não vamos interpretar a ação do demônio, porque a pessoa estava simplesmente possuída. Mas ela agia, ela fazia tudo que Satanás fazia, pedia. Eles agiam contra os mandamentos da lei de Deus. Quer seja numa vida de matança, de assassinatos, quer numa vida liberal na área da sexualidade, ou tudo. Chega um momento que ela se converte. Então, o demônio para de agir. Aí a pessoa começa a levar uma vida santa. Só que nessa primeira fase, que ela leva uma vida santa, ela está ainda naquela fase da empolgação. Aí ela vai para a igreja, ela faz penitência, tudo por uma vontade interior, tudo vai passando por uma novidade. A pessoa ela quer ser de Deus inteiramente. Tem umas que acham que tem que ir para a vida religiosa, eu tenho que ser padre, outros dizem eu tenho que ser freira, e fica ali naquela coisa toda. Só que, nessa fase, a pessoa está num momento de estado de graça muito grande. Só que ela vai entrar agora, ela começa a entrar numa nova fase de estado de graça. É como se Deus tivesse se afastado. Porque aí agora Deus ele vai provar. Me ama pelo que recebe, ou me ama por achar que eu não estou fazendo nada, que eu não estou dando nada. Porque nessa primeira fase a pessoa fica lá, ela reza, aí de repente pede isso, Deus dá. Pede aquilo, Deus dá. Aí ela está naquela fase assim, uma pessoa pode bater na cara dela, que ela diz, eu te perdoo, meu irmão. Assim, aquela coisa assim muito de outro mundo. Só que depois, quando Deus se afasta, que não se afasta, é uma percepção, é uma questão de sentimento que está na pessoa, que ela acha que Deus não está mais agindo, Deus não está mais falando nada, ela reza e aquela oração difícil, a preguiça vem com toda a força, a má vontade também. Aí a pessoa começa a olhar para o passado. E ela começa a achar, será que eu não entrei numa ilusão? E aí aquelas pessoas que andavam com ela, porque nessa primeira fase, ela também deixa essas amizades, deixam tudo. Aí nessa outra fase, aquelas amizades ruins, elas começam a retornar. E começa a dizer, está vendo? De que adianta você estar
assim, olha, você parece que está muito triste, olha como nós somos felizes. Aí a pessoa começa a pensar, será que eu errei? E aí começa a agir de forma contrária à vida santa que ela está vivendo. De repente, quando se percebe, essa pessoa já está na vida mundana de novo. Você já viu aquela expressão que nós usamos assim? Voltou à vida velha. Estava na vida nova, voltou à vida velha. É isso que Jesus está dizendo. Vou ler agora para vocês entenderem melhor. Quando o espírito mau sai de um homem, ele fica vagando, ele vai para longe, ele fica lá. E a pessoa está aqui levando uma vida santa. Fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz, vou ver como está aquela pessoa agora. Vou voltar. Vamos ver se ela está levando aquela vida de santidade mesmo. Aí, de repente, ele volta e percebe que a pessoa já não está mais daquele jeito. Aí ele diz assim, agora eu posso voltar, posso entrar de novo, posso agir nessa vida de novo. Aí ele chama mais outros e ele vem com uma força tão grande que Jesus está dizendo que dificilmente, no fim, esse homem, ele fica em condição pior do que antes. No livro de Baruque, Deus diz assim, olha, agora que você voltou, ele diz assim, se aplique 4 vezes mais do que antes. Porque pode ser que a pessoa não volte. Aí, na carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Aí ele fala assim, aquelas pessoas que experimentaram maravilhas de Deus, eu estou usando com as minhas palavras, que viveram as coisas de inspirações de Deus e tudo mais, de repente, ela volta à vida velha. Aí São Pedro diz assim, era melhor que não tivesse conhecido. Aí São Pedro acrescenta um provérbio. O cão volta ao vômito. Ele joga e vai lá e lambe de novo e come aquela porcaria. Aí ele diz, a porca voltou para o chiqueiro. Você pegou a porca ou o porco, né? Deu um banho maravilhoso, deixou ele limpinho, soltou, ele volta de novo para lá. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo? O demônio, ele tem uma virtude que se chama paciência. Ele espera. Por isso que Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, esse vai se salvar. É o que persevera. Por isso que muitos santos que levaram uma vida erradíssima, eles disseram, eu vou para um mosteiro, eu vou para um convento, eu vou levar uma vida ali de estar nessa perseverança, nessa vida de penitência, porque eu sei bem quem eu sou. Porque pode ser que eu retorne de novo à vida velha. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ir para mosteiro, nem para ir para o seminário, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essas pessoas, elas encontraram essa forma, elas disseram assim, eu não quero mais levar essa vida. Então, se eu não levar uma vida de vigilância, é por isso, meus irmãos,
que nós precisamos tomar muito cuidado com aquelas pessoas que nós convivemos e que elas estão fugindo de determinada situação. As pessoas não sabem o passado dela. E porque essa pessoa não viveu isso, fica estimulando aquela outra que está lutando, e ela acha que não é bem assim. Ela está estimulando a pessoa a dizer assim, não, você é muito radical, não precisa ser assim. Mas ela não sabe a vida dela. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, no passado, ela vivia no mundo da bebida, no vício da bebida. Por uma graça de Deus, ela se converteu, ela mudou de vida, ela não bebe mais. Mas ela sabe que se ela beber, ela vai voltar à condição passada. E se voltar à condição passada, vai ser pior. Não sai mais. É isso que Jesus está dizendo. Não sai mais. Aí tem os irmãos aí que nunca beberam, ou que nunca passaram por essa fase, não era viciado na bebida, mas gostam de tomar uma bebida social. Aí fica forçando aquela pessoa a tomar também. E o outro está dizendo, eu não posso beber. Para de tanto radicalismo. Afinal de contas, beber não é pecado. E fica forçando. Aí a pessoa, ela toma o primeiro gole, pronto, já era. Ela vai voltar àquela vida e não vai retornar mais. É isso que o Evangelho está dizendo. Aplique isso na vida sexual, aplique isso na vida administrativa, pessoas que têm o vício da corrupção, que ficam roubando. Aí ela sabe que ela não pode mexer com dinheiro, ficam forçando a pessoa a mexer com dinheiro. Não, mas você é bom nisso. Mas não dá, isso aqui é um vício, se eu começar a pegar isso aqui, eu vou começar a roubar. Não, mas você, conte com a graça de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Cada um sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles. Cada um sabe qual é a sua fraqueza. Cada um sabe de onde Deus te tirou. O seu irmão não sabe. E talvez você nem contou para ele. Se voltar, não retorna mais. O estado se torna pior. Como diz os santos de forma nobre e belíssima, seja covarde diante dessa situação, não enfrente. Esse negócio de pessoas que viviam no mundo das drogas e depois vai lidar com drogados, toma cuidado. Quem viveu no mundo das drogas não vai cuidar de drogados. Porque um dia, aquele que é o drogado vai colocar droga na tua mão e você não vai ter força de largar. E você vai pegar e vai voltar à vida passada. O demônio tem paciência. Ele espera. Tem casos aí, por exemplo, a história, né, de uma pessoa que começou a ficar dando testemunho porque era tipo um travesti. Era um travesti. E de repente disse que se converteu. Então, refez o que tinha feito. E aí começou a dar testemunho por esse Brasil afora. E
testemunho para lá, e testemunho para cá, e não sei o quê, e tal, e todo mundo batendo palmas e tal. Já deve ter o quê? Uns 25 anos por aí. 25 anos depois. Não, 20 anos depois, voltou à vida velha. Esqueceu que tinha que lutar. Pensou que era fácil. Então, viveu aqueles primeiros momentos assim, né? Aquela coisa toda, os aplausos também do povo estimulou, e aquele negócio todo, depois de muitos anos. Porque a questão não é a conversão, a questão é a perseverança. Eu fico muito, muito preocupado, né? Depois de alguns anos assim na vida religiosa, eu fico muito preocupado com esses testemunhos precoces. Não sei nem se o nome é precoce, se a expressão é essa, correta. Esse testemunho da pessoa que foi no encontro, de repente já está com o microfone na mão e já está rodando por todo mundo aí, pregando e dizendo que eu era assim, agora não sou mais. E já escreve até livro, contando a vida, como foi. Sim, estimula muita gente. Só que depois, pelo fato da pessoa não ter passado por todas as provas ainda, ela volta. Aí aquela pessoa lá que disse que se converteu por causa dessa, encontra aquela pessoa na vida velha de novo, aí o que é que ela vai dizer? Está vendo? Tudo conversa fiada. Não vou nessa onda, não. Aí voltam também à vida velha. Eu não vivo e nem vou dar testemunho da minha vida. Apesar de, nas homilias, eu vou falando assim, de vez em quando eu falo alguma coisa, né? Mas eu chegar assim, vem cá para dar o seu testemunho, e eu pregar o microfone e dizer, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que no passado eu fui assim e tal, e vai, e conta, e todo mundo bate palmas, fica aquela coisa muito linda, muito bonita. O demônio é paciente, não se esqueçam disso. O demônio é paciente. Aquele tempo, aquela vontade, aquela glória, aquela coisa toda, ela passa. Porque depois a gente tem que rezar assim, olha, está sem vontade, mas vai rezar. Está sem vontade de ir na missa e vai. Ler a Sagrada Escritura, parece que nada, tudo vai ao contrário. E aí a pessoa fica dizendo, o demônio coloca, volta, você se lembra que lá era melhor? Olha o que está acontecendo agora com você. Vou terminar dizendo mais um exemplo para vocês entenderem. Olha, como é difícil um artista que se enriqueceu com aquela vida deles, com as peças teatrais, mundana, aqueles que enriqueceram a nível musical, com essas músicas também, ficaram ricos. Aí essa pessoa, ela se converte. Quando ela se converte, ela para com aquilo ali. O dinheiro não entra mais. A vida tem que recomeçar do zero, porque a pessoa se encontrou com Deus. E aí ela vai vivendo, vai percebendo cada vez mais que a vida dela está uma miséria. A primeira fase, ainda tem dinheiro, está ali. Aí a vida vai virando uma miséria. Chega um momento que o demônio vem e diz assim, não quer voltar, não? Aí os amigos vêm e dizem, você está vendo? Depois dessa vidinha sua aí com citar o Jesus, olha como é que você está. Eu estou brilhando ainda. Você não quer, não? Temos já uma peça aqui
um filme para você, daqueles filmes picantes. Aí a pessoa diz assim, Jesus não está me ajudando. Quando pensa que não, está a pessoa gravando os filmes de antigamente, sem querer saber de Deus. Porque a riqueza não é nesse mundo que Deus nos dá. Acumular tesouro no céu, aonde a traça não corrói. As pessoas pensam que a vida com Deus é uma vida fácil. Nesse mundo não é. Só vai ser fácil lá. Porque todos nós somos provados. Eu sou provado no sacerdócio. Vocês que são casadas aí, são provadas no matrimônio. Outros na vida religiosa, outros são provados. Nós aqui da Canção Nova somos provados aqui dentro na Canção Nova. E nós sabemos que não é uma vida fácil seguir Jesus, porque Ele disse: carregue a sua cruz. Aí as pessoas não entendem, elas ficam: Deus quer minha felicidade. Isso, no céu. No céu tu serás feliz para sempre, mas nesse mundo terás que carregar a cruz. Por isso que todo dia, quando eu venho para a missa, eu faço a via sacra, eu venho ali rezando a via sacra, justamente para isso, para eu lembrar que a minha vida, mas é feliz, viu? Não é infeliz, não. Mas nesse mundo a vida não é fácil, eu tenho que olhar e ver, quando se fala, ele foi condenado. Aí quando fala que ele carregou a cruz, ele caiu na primeira vez, caiu na segunda, caiu na terceira. E ele vai até ser crucificado. Eu tenho cada vez mais que entender que a minha vida nesse mundo vai ser assim, é assim. Não, então, a vida com Jesus é uma vida maldita? Não, não é uma vida maldita. É porque nós entendemos que esse mundo é assim. O céu que é diferente. Lá no céu nós não vamos precisar ficar preocupados com perseverança, em ficar rezando, porque lá tudo já se planificou. Mas quando as pessoas seguem Jesus achando assim, que vai ter aquela coisa toda, aí quando vai pesando determinadas situações, aí o demônio que fez uma viagenzinha, né? Ele viaja. Aí ele diz assim, já tem uns 3 anos, né? Eu vou lá ver como é que está aquela pessoa. Aí diz, tá borocochô. Já está. Aí ele chega e diz assim, e aí, vamos lá? E aí, a vida volta pior. Pode olhar. Aquelas pessoas que estavam numa vida na igreja, que viviam uma vida santa e voltaram para o mundo, vejam se elas retornam. Dificilmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.